Afinal, o que são fundos imobiliários? Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui você aprende tudo sobre investimentos. E eu já queria te pedir para se inscrever no canal, apertar o sininho para poder receber todas as atualizações e curte, comenta, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que elas também possam entrar nesse mundo dos investimentos. E o que você ganha nesse tipo de investimento? Nos fundos imobiliários, você ganha com o aluguel dos imóveis. Você passa a ser proprietário de uma parte, é chamado cota. E você recebe o valor do aluguel desse imóvel de acordo com o número de cotas que você tem. Esse aluguel é dividido com todas as cotas desse fundo imobiliário. E se você tem 2, 3, 10 cotas, você multiplica também esse valor pelo valor individual da cota. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou fazer um comparativo. Suponha que você queira comprar uma casa para colocar ela de aluguel, para você receber aluguel todos os meses. E aí você investe o dinheiro que você tem na compra de uma casinha e você coloca para alugar. Aí aparece um inquilino e você aluga para esse inquilino, que é essa pessoinha aqui, ó. E depois, mês a mês, o que acontece é que esse inquilino te paga aluguel. Esse é o ciclo de quem compra uma casa, como diz, uma casa de aluguel, né? Compra imóveis para poder alugar. Fundos imobiliários funcionam mais ou menos da mesma forma. Aqui nós temos a figura do gestor, que é uma empresa. Essa empresa pega o seu dinheiro e investe em diversos imóveis. Galpões logísticos, sabe aqueles galpões? Já passou em estrada e viu aquele galpão enorme? Pode ser da Amazon, do Mercado Livre, são vários, né? Então nós temos fundos de galpões logísticos, de lajes comerciais e temos fundos de shopping também. Nós temos diversas coisas, nós temos fundos até de cemitério. Com todos esses imóveis comprados, a gestora divide esses imóveis em cotas e procura compradores. Ela lança essas cotas na bolsa de valores em busca de compradores. Então todas essas pessoas elas compram cotas, 1, 2, 10, 100, 1000 cotas, de acordo com o seu bolso. E por que isso acontece? A empresa coloca lá na Bolsa de Valores, isso eu estou falando aqui, gente, de uma forma muito simples, tá? A empresa coloca essas cotas lá na Bolsa de Valores com qual intenção? Com a intenção de captar mais recurso, talvez para comprar outros imóveis e assim obter mais aluguéis, mais lucro, crescer. E nós, os cotistas, quem compra cota é cotista, então nós, cotistas, compramos essas cotas e passamos a ser proprietários. Você já imaginou isso? Ser proprietário de um prédio, ser proprietário de um galpão logístico, ser proprietário de um shopping, você já imaginou isso? Quando que a gente conseguiria? Nunca, né? E toda vez que esses imóveis aqui que estão alugados, né, eles pagam para a gestora, eles pagam os aluguéis, né, para a gestora distribui para os cotistas. Mas quanto que distribui? Distribui, por lei, no mínimo 95% do valor para os cotistas. O fundo imobiliário pode distribuir até 100%. E quando que esse valor cai lá na minha conta? Todos os meses cai o valor referente ao número de cotas que você tem. Na verdade, os fundos imobiliários eles podem pagar de forma semestral, isso é lei. Mas por que elas não fazem isso? Por que elas pagam de forma mensal? Porque é atrativo, porque é interessante, né? Você tem uma renda passiva, todos os meses cai alguma coisa na sua conta. Então, é muito interessante para os fundos imobiliários que atraia mais cotistas. O que vem acontecendo aqui no nosso país em alguns anos aumentou muito o número de cotistas e um desses motivos é esse atrativo de receber todo mês uma renda passiva que te garante, né, aquele valor. Só que tem algumas vantagens.
Uma delas é a isenção do imposto de renda nesse dividendos. Olha, em fundos imobiliários, aquilo que você chama de aluguel, quando você compra uma casa e põe para alugar, nos fundos imobiliários é chamado de dividendos ou proventos. Então, sobre os dividendos não tem imposto de renda. Já tentaram, de vez em quando o governo tenta colocar, mas aí a pressão a gente até agora está ganhando, até agora não incidiu o imposto de renda. Vamos ver por mais quanto tempo a gente consegue tocar isso aí para frente. Outra vantagem é a baixa barreira de entrada, ou seja, você consegue comprar cotas. Nós temos hoje fundos imobiliários que as cotas custam R$10, até menos do que R$10. Então, qualquer um consegue. Fica mais democrático assim. Temos também cotas de 100, de R$150, R$200, depende do fundo. Já no imóvel de aluguel, é um pouco mais difícil a entrada, porque você precisa ter o valor para comprar esse imóvel. É preciso um investimento maior. Mais uma vantagem do fundo imobiliário: liquidez. Liquidez é o poder que o ativo tem de virar dinheiro na hora que você precisa. Então, os fundos imobiliários, se você quiser vender, partindo que é um bom fundo imobiliário, você vai na sua home broker e vende na mesma hora. Já um imóvel, às vezes você coloca à venda e fica um mês, fica 2 meses, 1 ano, às vezes mais de 1 ano para poder vender. Depende muito de como está a economia do país. Não é tão fácil vender a hora que você realmente precisa. E se for uma necessidade, você às vezes pode até vender por um preço muito baixo. Com os fundos imobiliários também você terá uma diversificação. Porque você vai comprar um fundo imobiliário de shopping, você vai comprar um de galpões logísticos, você vai comprar outro de lajes comerciais, e com o tempo, com o próprio aluguel que você recebe, que é o dividendo, você consegue comprar outra cota. É o tal do efeito bola de neve. Você já está recebendo o suficiente para comprar mais uma cota daquele fundo ou de outro. Tá, mas existe risco? Claro que existe risco. A vida é um risco, é claro que existe risco. Tanto quanto existe também no imóvel que você compra para alugar. Qual é o risco do imóvel? O risco é o inquilino não pagar o aluguel no imóvel. Outro risco é um inquilino destruir o seu imóvel. Você vai gastar dinheiro para reformar, para poder alugar novamente. Você corre o risco de alagamento, você corre o risco de incêndio, depredação. São todos esses riscos. E no fundo imobiliário? No fundo imobiliário, a gente também tem o risco da vacância. Vacância é um imóvel ficar sem inquilino. Venceu o contrato, aquele inquilino saiu e aí fica um tempo, né, até alugar novamente, tal qual o imóvel lá de aluguel. E o gestor vai ficar procurando outro inquilino para preencher aquela vacância. Então, esse é um risco. Daí escolher fundos imobiliários que tenham uma diversificação de imóveis, porque se um fica vazio, tem outros, ou seja, ninguém deixa de receber os seus dividendos todos os meses. Tem o próprio risco de mercado, que é o que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós estamos com a taxa Selic muito alta e existe uma relação de taxa Selic alta e fundos imobiliários em queda. Hoje nós estamos vivendo exatamente esse momento. Nós temos diversos fundos imobiliários bons que estão com preço assim lá embaixo, que é uma verdadeira liquidação. Então, assim, nós estamos vivendo um mar de oportunidades. O que precisa ser feito é escolher bons fundos imobiliários. Por isso que nesse canal você vai aprender a escolher, a analisar um fundo imobiliário, ações, para que você possa escolher aqueles que fazem sentido para você. E mais uma vantagem dos fundos imobiliários é a figura do gestor, como nós colocamos, né? Então a gente não tem preocupação, a gente só recebe o dividendo e analisa o fundo imobiliário. Afinal de contas, é uma obrigação do investidor saber onde ele está investindo. Mas eu, como proprietário dessas cotas, eu tenho os meus direitos de decidir? Não. Assim como você não tem as obrigações, isso está a cargo do gestor,
os direitos são também do gestor, da empresa, né, gestora. E isso é muito bom. É diferente quando você tem uma casa que você aluga e você que precisa fazer toda a gestão. A porta está quebrada, é você que vai lá e conserta, deu algum problema na casa, você vai lá e conserta, você é o gestor. Nos fundos imobiliários, não. Existe uma gestão. Por isso, lembra que nós falamos que 95% dos lucros do fundo imobiliário tem que ser distribuído para os cotistas? No mínimo, né, 95%. Só que nesse valor que nós recebemos já está descontada a taxa de administração, que serve justamente para remunerar os gestores. Que, claro, né, ninguém trabalha de graça. Existe também, não é uma regra, mas existe a taxa de performance. É quando aquela gestora ela supera as expectativas. E aí tá tudo bem pagar a taxa de performance, porque a gente, investidor, se beneficia também. Outro risco do fundo imobiliário, tal qual uma casa colocada para alugar, é o risco da inadimplência. Ou seja, o inquilino está no imóvel, mas não está pagando. Então, são praticamente os mesmos riscos de um para o outro em proporções diferentes, com a vantagem que o fundo imobiliário está diversificado, como nós falamos. Ah, tudo bem, mas o fundo imobiliário tem lá 5 galpões, e se ele vende um, como que fica? Aí, você imagina que ele comprou um galpão logístico por 100 milhões. E aí, depois de 2, 3, 4, 5 anos, ele vendeu esse galpão por 150 milhões. Os 100 milhões voltam para o caixa do fundo, não é distribuído aos cotistas. Os 50 milhões, que foi o lucro, esse é distribuído aos cotistas. E aí existem diversas formas de distribuir, pode ser de uma vez só, dependendo do valor, né, para todas as cotas, pode ser de uma forma assim, um valor a cada mês, mas tudo bem, esses são os chamados lucro não recorrente, porque quando você vê o gráfico de lucro daquele fundo, você pode ver em um determinado mês uma barra que está destoando das outras. Pode ser um lucro não recorrente, ou seja, foi porque vendeu um imóvel, por exemplo, e aí acabou pagando mais. Não quer dizer que nos outros meses vai ser igual. E o fundo imobiliário, com esse dinheiro em caixa, ele vai comprar outro imóvel. É assim que funcionam os fundos imobiliários. Com esses conhecimentos até agora, acho que valia um joinha, hein? Valia você se inscrever, clicar no sininho e dar um joinha. Isso vai ajudar demais o canal. Os fundos imobiliários são divididos em 3 grandes grupos. São os chamados fundos imobiliários de tijolo. Por que de tijolo? Porque são imóveis físicos. Então dá-se o nome de fundo imobiliário de tijolo. Qualquer construção. Nós temos os fundos imobiliários de papéis. Esses fundos de papéis, são recebíveis. Os dividendos que a gente recebe não é fruto de um aluguel, é fruto de um pagamento de uma dívida. O fundo imobiliário empresta ao setor imobiliário para que se construa um prédio, um galpão logístico, e recebe essas parcelas. E nós recebemos também. E existem os híbridos, que têm um pouquinho de fundo de tijolos e tem um pouquinho de fundo de papéis. E o ideal é que você faça uma boa diversificação, para que você dilua o risco. Eu vou mostrar para vocês aqui no site Investidor 10 um exemplo de um fundo imobiliário. Não é uma recomendação, eu peguei esse fundo imobiliário para efeitos didáticos. Antes de você investir, você precisa estudar o fundo imobiliário. Aqui é um canal sobre educação financeira e investimentos. Dito isso, vamos lá. Eu peguei como exemplo o HGLG11. Ele é um fundo logístico e hoje o valor da cota dele está R$ 152,25. Eu peguei um acima de R$ 100 mesmo para dar um exemplo. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 7,95 de dividend yield, livre de imposto de renda. Ele está com PVP, não se preocupem com essas siglas e tudo mais, porque vamos ter aqui vídeo
explicando cada uma dessas nomenclaturas, pode ficar tranquilo. Aqui no PVP ele está 0,93. O que isso quer dizer? Que ele está descontado, ele está em liquidação. Imagine que você tem um tênis que custa R$ 300. Só que em uma liquidação você encontra ele por R$ 250. É exatamente isso que acontece aqui no fundo. Quando a gente olha qualquer número aqui abaixo de 1, é porque ele está em liquidação, ele está descontado. Ah, então eu já vou comprar por causa disso? Vale sempre a mesma regra. Estude o fundo para saber o porquê que ele está descontado. Aqui você vê a liquidez diária. Lembra que nós falamos de liquidez? Se você quiser ir lá e vender a sua cota, vai ter quem compra. Qual a movimentação diária? A movimentação é de mais de 7 milhões. E aqui a gente tem a variação, o quanto esse fundo imobiliário caiu em 12 meses. Ele caiu 6,94%. E aí eu chamo a atenção novamente para o momento em que nós estamos vivendo no nosso país, com uma taxa Selic altíssima. E aí, é claro, como já foi explicado, os fundos imobiliários tendem a cair. Por isso ele está descontado. Mas ele é um bom fundo, não é? Aí vale o estudo. Então vamos continuar aqui. Um pouquinho mais abaixo, aqui no Investidor 10, você pode ver o gráfico, né, de como esse fundo imobiliário vem se comportando. Aqui ele está em 6 meses, você pode colocar até 10 anos. Colocando 10 anos aqui, a gente vê como esse fundo foi crescendo, com todas as suas oscilações, né? Ele continuou crescendo, está tudo bem, agora está em queda pelo motivo que nós falamos da taxa Selic. Talvez uma dúvida que tenha ficado quando eu falei que esse valor aqui está descontado, né? A gente olha aqui pelo PVP. Então, qual seria o valor justo dessa cota baseado no valor patrimonial desse fundo? Está aqui embaixo, ó. Se você olhar aqui, ó, o valor deveria ser R$ 163,07 e está R$ 152,25. Tá bom, eu comprando essa cota, eu vou receber quanto por mês? Eu vou comprar uma cota, vou dar R$ 152,25, vou comprar uma cota. Quanto que eu vou receber no mês? Tá aqui também. Olha, o último rendimento foi em dezembro passado, ele pagou R$ 1,10 por cota. Ah, mas isso é muito pouco, Hannah, eu achei que era mais. É pouco. Isso é 0,7 mais ou menos, 0,7 ao mês. Sabe quando está pagando a poupança ao mês? 0,5. E se você quiser saber como que a poupança remunera, entra nesse vídeo, mas eu vou deixar o link também na descrição, onde eu faço um comparativo da poupança com o Tesouro Selic. Então vamos dar uma olhadinha se é mesmo 0,7% que nós falamos aqui. Vamos procurar, existe um gráfico aqui, eu vou colocar aqui um ano para esse gráfico, e aqui ó, 0,7%, pagou em dezembro de 2024, pagou R$ 1,10. E olha só, eu coloquei um ano aqui, praticamente ele vem pagando a mesma coisa, ó. Agora eu vou te dar outro exemplo de um fundo que está, como a gente chama, na base 10. Ele fica girando ali em torno do valor de R$ 10. Pode cair um pouquinho, subir um pouquinho, mas ele é base 10. É o MXRF11. Olha só, o valor dele está R$ 9,21. Olha que interessante agora, o PVP dele ele não está descontado. Se estivesse um PVP de 1, é porque ele está exatamente no valor que deveria estar. Ele está 1,02. Ah, então não vale a pena comprar? Precisa analisar o fundo e a gente vai encontrar bastante fundo que está um pouquinho acima. Quando você conhecer mais sobre cada fundo, você vai entender isso melhor. Então ele está um pouquinho acima do valor que ele deveria ser. Qual o valor? Vamos dar uma olhadinha lá embaixo, ó. Qual deveria ser o valor dele? R$ 9,07. Ele está sendo vendido a R$ 9,21. Tem uma liquidez diária excelente, 16 milhões, quase 17 milhões. Vamos ver o comportamento dele, como que tá? Vamos colocar aqui em 5 anos. Ele vem também numa crescente, né, com a sua volatilidade.
E para quem não sabe o que é volatilidade é o sobe e desce de um ativo. Os fundos imobiliários, eles têm volatilidade sim, mas é uma volatilidade bem menor do que as ações. Mas existe. Se eu comprar uma cota desse fundo, quanto que eu vou receber a cada mês? Vamos dar uma olhada. Ele te paga 9 centavos. Parece pouco, né? O último pagamento dele, em janeiro de 2025, é 0,98%. E ele vem pagando também de forma consistente, ó, 10 centavos, aí ele cai para 9, 10 centavos. Esse aqui é um fundo de papel, prioritariamente um fundo de papel. Eu espero que agora você saiba o que é um fundo imobiliário. Tem muita coisa para aprender ainda. Isso aqui foi só um apanhado, foi um overview, né? A gente deu uma olhadinha por cima para ter um entendimento melhor. Eu te agradeço por ter assistido até aqui e eu queria que você deixasse um comentário falando se você já investe em fundo imobiliário. Qual é o fundo imobiliário que você gosta, que você estudou, que você investe nele, você acredita nele? Ou se você é um iniciante que quer entrar mesmo nesse mundo de investimento, e os fundos imobiliários é uma ótima porta de entrada, porque te rende mensalmente. Você começa a sentir esse prazer de receber todos os meses, você recebe um pouquinho, e você vai vendo esse montante crescendo. E isso é fantástico. Não deixe de ter essa experiência, você vai gostar muito. Muito obrigado, inscreva-se no canal, aperta o sininho, comenta, curte, compartilha. Tchau!